a gente tava falando de insegurança, de traição e tal, e teve uma hora que ele falou assim, então, por isso que eu falo pros meninos, pros meus seguidores, mentorados, põe câmera. Eu falei, não, que pragmatismo é pôr todo mundo dentro do balaio. Sim. Mas eu vou te falar o que eu entendo e talvez seja essa a sua empatia. É um grupo de pessoas, de homens, que... Tem até um filme que eu falei pro Júnior e ele falou, esse filme é horrível. Eu falei, cara, não é um filme maravilhoso. Chama O Silêncio dos Homens. Você já ouviu? É um documentário feito pelo Papo de Homem. Não ouvi, mas imagino que seja. Assiste. Uhum. 40, 50 minutos. É um documentário falando como o homem não tem espaço para suas fragilidades. Não tem. Tá? Desde pequeno é educado para ser o provedor, para ser aguentar o rojão. Aguentar o rojão. Né? O cara hoje tem 28 anos, se ele tá pensando em começar um relacionamento, ele tem a mesma dificuldade de pensar em bancar uma família do que a mulher, assim. E tem um pouco mais de cobrança de que o homem assuma essa posição. Uhum. Ainda tem, ou teve por muito tempo. Enfim, resumindo, é um filme que fala o quanto os homens sofrem. Tem muito mais caso de suicídio entre os homens do que de mulher. São 4 vezes a mais. Tem um motivo, eles usam arma de fogo, enforcamento, que são coisas muito mais agressivas do que a mulher usa, que às vezes dá tempo de salvar, porque foi remédio. Nossa. Mas fora isso, o sofrimento é real e não tem espaço para ele. Não tem espaço para os homens sentarem e falarem sobre isso. Cada vez mais tem se aberto esse espaço, mas ainda é isso. Então, eu acho que é um grupo de homens, talvez, que tenham dores e que estão tentando achar um motivo para ter essas dores. Vamos falar, só que deixa frágil falar como dor, deixa frágil falar como sofrimento. Eles não vão usar essas palavras. O sofrimento amoroso masculino, ele tem... Eu vou dar a minha opinião aqui, porque é o seguinte. Vou tomar um pouquinho a sua palavra, tá? Mas eu acho que faz muito sentido, a gente vai trocando essa bola aqui. 2023. Então, há 11 anos atrás, eu conheci o que poderia ser o precursor do movimento Red Pill. Eu só ouvi falar de Red Pill ano passado, quando o Thiago veio aqui. E foi um papo super de boa. E aí eu fico até incomodado, as pessoas como assim você segue? Eu falo, não, cara, ele veio aqui, assiste podcast, tá aqui o link. Ele não falou em nenhum momento nada dessas barbaridades e tudo isso. Mas assim, também não falo nada. Se ele falou em outro podcast outras coisas reprováveis... No meu não falou também. No meu não falou. Então, só assim, no livro que é pragmático, mas tudo bem. O que acontece? Vou resumir aqui para não enrolar muito, tá? Pessoal, vocês estão mandando pergunta aí, eu vou responder já, tá? A gente vai responder aqui. O que acontece? Eu conheci chegou na minha... Eu tive um sofrimento amoroso, tá? Como todo mundo tem. Só que ao invés de eu buscar respostas em mim, eu comecei a buscar na internet. Cheguei a alguns fóruns e chegou até mim um livro, um PDF gratuito chamado O Sofrimento Masculino, de um autor pseudônimo Nessarran Alita, que era um cara que se chamava Nessarran Alita, mas ninguém sabe quem ele é e tal. E esse artigo foi escrito em 2004, 2003, 2005. É uma coisa que tem quase 20 anos, mas está circulando na internet. Isso, muito... Já existia a Matrix? Já existia a Matrix em 99. Tá. Mas o que ele pregava, esse negócio? Não tinha a questão Red Pill do tipo pílula. Mas pregava que a realidade era diferente. Por exemplo, esse material ele falava assim, que as mulheres preferem os maus, que as mulheres elas querem aquela questão de encontrar um provedor, o macho dominante e tudo mais, e que cabe ao homem se colocar nessa posição, né, lutar e tudo mais. Então, um monte de coisa. Aí eu vou te falar uma coisa. Esse livro, essa apostila, esse PDF, esse artigo, sei lá, esse diabo nesse negócio, me trouxe um conforto emocional. Imagino. Uma explicação. Uma explicação. E aí, o que acontece? Os meus relacionamentos que vieram depois, eu procurei seguir muito do que dizia essa cartilha. Essa cartilha não fala de agressividade à mulher, nem nada disso. Mas ela fala assim, posicionamento, entender os seus sentimentos, guardar para si, seja menos frágil, não sei o quê, porque aí as fêmeas virão. É uma maneira de você melhorar as tuas flores para as abelhas virem, entendeu? O teu jardim. E, de certa forma, aquilo funcionou. Mas ele também trazia dogmas e verdades. Do tipo assim, a mulher ela tem isso, toda mulher ela pode fazer tal coisa, ela pode te abandonar a qualquer momento se ela encontrar outro homem melhor, não sei o quê, não sei o quê. Só que, imagina,
vem essa questão. Aí outros homens foram lendo aquilo, foram aperfeiçoando, e aí eu acredito que isso seja o Red Pill que veio depois. É uma seção disso. Só fazendo mais um parênteses aqui. O que acontece? No futuro, aí vamos lá, pula 10 anos, aí hoje tem o movimento Red Pill. Esse movimento Red Pill são pessoas que provavelmente iniciaram uma desilusão amorosa, para não dizer outra coisa, e aí começaram a encaixar esses dogmas nas suas realidades. Mas são dogmas. Sim. E aí aquela coisa, toda mulher interesseira, não sei o que, ela vai sair com um macho dominante, não sei o que. Tá, mas como é que é essa tua realidade? É tipo assim, se a pessoa tá sempre num ambiente onde pode estar acontecendo isso, tipo assim, só vai pra balada, só vai pra lugares onde as pessoas enchem a cara, não estão se preocupadas com autodesenvolvimento nem nada, você não vai encontrar uma pessoa de valor num ambiente assim. A probabilidade é menor. Probabilidade é menor. Lógico, eu também fui pra balada, eu acho que eu sou uma pessoa de valor, mas tá entendendo? Mas a pessoa que vive nessa vibe, não tá interessada em autocrescimento, sei lá, esqueci o nome agora, mas não tá querendo se desenvolver, você tá num ambiente errado. Porque depois disso eu descobri, é como se eu tivesse assim, eu entrei na Red Pill sem saber que era, fiquei poucos anos e, então não é isso. Então eu estava enganado. E saí. Só que esse momento de saída, nem todos os homens alcançam. E por que eu saí? Porque eu entendi que o que estava acontecendo comigo era isso. Quando eu comecei a entender que eu poderia buscar novas pessoas, novos lugares, novas realidades e encontrar pessoas completamente diferentes do que aquilo que eu acreditava que era o dogma, eu percebi, cara, que realmente é uma espécie de bolha. Sim. E você teve a sorte, que eu vou pôr entre parênteses, inteligência, de ter essa autoanálise, análise do contexto. Só que, de novo, a gente está falando de um país pouco educado, principalmente emocionalmente. Então, um movimento desse, para virar um movimento de falta de entendimento e agressão e invasão de privacidade, porque o que eu conversei num podcast, né, que teve até um corte que viralizou, eu estava lá conversando com o Júnior, e aí a gente estava falando de insegurança, de traição e tal, e teve uma hora que ele falou assim, então, por isso que eu falo pros meninos, pros meus seguidores, ela mentorados, põe câmera. Eu falei, não,